Então, a partir de agora, a gente dá início o início oficial da nossa live, tudo pela fotografia, Gran, diretamente dos estúdios da Full Frame do Tatuapé. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais nova série de lives da Full Frame. Muito bom, galera. Apesar dessa fase online, parece que passou, que tem passado, a Full, eu na condição de coordenador aqui da Full Frame, apresentei um projeto aí para os professores da Full, para o Júlio, para o Márcio, para o Iago, e a gente está tomando essa iniciativa de fazer uma série de lives que vai até o final do ano, uma live por semana, cada semana com um professor. E por que a gente tomou essa iniciativa? Porque a gente quer que todos vocês conheçam os professores da Full. A gente quer que vocês conheçam o nosso discurso, uma vez que nesses últimos 2 anos a fotografia foi tão mal gerida e tão mal tocada aí na internet. Nós, como escola de fotografia, literalmente sobreviventes à guerra, sobreviventes ao mercado, estamos de pé, estamos aqui com uma aula presencial acontecendo aqui no estúdio de cima, com o professor Iago dando uma aula de splash. Sábado a gente vai ter a escola lotada, a gente tem as 3 salas cheias, estamos aqui prontos para atender a todos. Sejam bem-vindos à Full Frame, a nossa live. E cada professor vai falar sobre um assunto ou sobre o seu assunto. Na verdade, cada professor vai fazer 4 lives daqui até o final do ano. Uma vez por semana vai acontecer uma live. Junião, quanto tempo, hein, Junião? Que saudades de você, meu amigo! Enfim, a gente vai fazer uma live por semana e cada semana vai ser um professor falando sobre o seu assunto, tá? Eu escolhi um assunto que tem me tocado muito. Depois de muitos anos de sala de aula, depois de ter falado muito sobre técnica, ter dado muita aula de estúdio, nesse momento me interessa muito falar sobre as referências, né? Sobre os conteúdos que os fotógrafos podem usar ou absorver ou consumir, no sentido de consumir a cultura, para que criem, que tenham um embasamento para as suas produções fotográficas. E a gente sabe que são muitas mídias, são muitas maneiras de se consumir a cultura. Nós que somos produtores de imagens, devemos ou podemos absorver isso com teatro, exposições. As exposições voltaram, os museus estão aí com muitas exposições. A gente tem agora acontecendo aqui em São Paulo diversas exposições fotográficas. Posso dizer sobre o IMS, posso falar sobre o Sesc Ipiranga, que está com Eustáquio Neves. Então, nós, produtores de imagens, além dos livros biográficos dos fotógrafos, os livros de fotos dos fotógrafos, também devemos procurar outras fontes ou fontes de outros segmentos, como o teatro, como a literatura, como o cinema. E eu escolhi o cinema, uma vez que ficamos trancados um tempo aí em casa e usamos muito do streaming, né? Mais precisamente, aí falando especificamente de um canal de streaming, o Netflix. Eu nunca tive hábito de consumir filmes no Netflix, e por conta de pandemia e mudança de casa, enfim, adquiri o Netflix em fevereiro desse ano somente. E passei a assistir muitos filmes que tem como... na verdade, eu assisto muitos filmes fora do streaming que tem como personagens fotógrafos ou filmes
biográficos de fotógrafos. E sei que muita gente tem o Netflix aí na sua casa, enfim, no seu telefone, no seu tablet, na sua Smart TV, e assim como eu, e escolhi filmes do Netflix para a gente fazer uma análise. Filmes que tenham personagens fotógrafos. E o primeiro filme que eu escolhi é um filme agora de 2022, que estreou na Netflix no começo do ano, depois que eu assinei em fevereiro. E o filme chama-se Monstro. É um filme de 2022 e, apesar do nome, é um filme que não é um filme de terror, é um drama. E é um filme muito interessante para nós fotógrafos. E agora vamos pensar por que esse filme é interessante para nós fotógrafos, produtores de imagens. Primeiro porque ele tem o personagem principal como um produtor de imagem, não é só um fotógrafo. Na verdade, eu vou pegar minha cola aqui, o Steve Harmon é um menino que ele tem 17 anos, ele está no ensino médio e ele faz parte de um clube de cinema como uma atividade complementar do ensino médio, e ele participa então desse clube de cinema. E isso coloca a gente em contato com um discurso. Ele também fotografa, ele usa uma câmera compacta de filme, analógica, uma trip, uma câmera de plástico Yashica, onde ele faz fotos bastante simples, assim, com aquele flash pop-up, que não é pop-up nessa câmera, porque o flash está sempre lá, mas enfim, aquele flash direto. E ele também filma com o celular, uma vez que ele está estudando a parte aí, né, uma disciplina à parte no ensino médio, ele está estudando cinema, ele também filma. Mas do que se trata esse filme, né? É um drama que, na verdade, está falando, tem como pano de fundo um racismo endêmico e estrutural americano. É diferente do que acontece no Brasil, que também tem esse racismo estrutural, mas lá é um pouco mais forte, um pouco mais aprofundado. E acontece um homicídio. E esse rapaz, ele é preso, ele vai a julgamento, e durante esse período aí desde o fato que, enfim, ele, né, teoricamente faz parte, supostamente faz parte, até o julgamento, ele vai contando histórias. Na verdade, é um filme que usa essa trama para falar de storytelling, de narrativas, de maneiras de se contar histórias. É um filme bastante interessante. Quem é o personagem principal? Quem é o Steve Harmon? Então é esse menino de 17 anos, está no ensino médio, que está estudando cinema na escola por hobby, mas que sim tem a intenção de ser esse contador de histórias através das imagens em movimento. E ele tem um pai que é designer, uma família classe média americana do Harlem, que é um bairro negro. E ele é um filme que tem um elenco, apesar de jovem, de peso. Tem um dos personagens fez aquele filme Infiltrado na Clã. Um outro personagem que também é réu no filme era um dos personagens principais lá do Moonlight, Sobre a Luz do Luar. E tem o Steve Harmon, que eu, desculpe, não anotei o nome do ator, mas é um menino que desempenha um papel muito bem. Então, como eu estava dizendo, esse rapaz, ele é um jovem, um estudante, e é um jovem sensível que fotografa e filma tudo o que está ao seu redor. Ele fotografa e filma os seus pares, os seus colegas, os seus conhecidos, os seus amigos. E por que para a gente é interessante? Porque os diálogos são muito bons a respeito
da narrativa, a respeito da contação de história, a respeito da luz, a respeito dos enquadramentos, dos diferentes pontos de vista. Então, para nós, fotógrafos, é um bom filme para a gente usar como referência. É certo que, né, quando eu estava lá na pós-graduação, enfim, conversando com grandes teóricos da fotografia, ou mesmo aqui na AFU, a gente sempre indica filmes, a gente acaba caindo naquele senso comum, a gente acaba falando sempre sobre os filmes clássicos, né? Você acaba falando do Blow Up, você vai acabar falando das Pontes de Madison, você vai falar de filmes clássicos do cinema que abordam a fotografia ou personagens fotógrafos. E a minha intenção é falar de filmes novos, filmes atuais. E esse Monstro é um filme muito bom. Vale muito a pena você investir 2 horas do seu final de semana, da sua noite, assistindo esse filme. Então tem essa trama que é pesada, porque acontece um homicídio, mas na verdade a gente está falando do racismo endêmico, estrutural americano. E por fim, a gente vai se apegar, né? O que vai ser mais interessante para nós, produtores de imagens, são os discursos a respeito dessa produção de imagens e dessas narrativas que são criadas no próprio filme. Um ponto muito bom, muito interessante, é quando o filme vai entrando em seu desfecho. Depois de muitos argumentos sobre luz, sobre enquadramento, sobre teorias desse storytelling, dessa narrativa, são palavras que andam muito em voga e sobremaneira mal utilizadas, mas é disso que a gente realmente está falando, sobre narrativa. Né? Sobre essa narrativa visual e não só fotográfica, porque o rapaz, o personagem principal, ele fotografa e filma. E é muito interessante quando a gente vai chegando no desfecho do filme, e não é um spoiler, mas é a maneira como eu entendi, quando a gente vai para o desfecho e a gente percebe que, diante da mesma história, que é o homicídio, a gente tem muitos pontos de vista. A gente tem o ponto de vista dos promotores, do promotor, a gente tem o ponto de vista dos advogados de defesa, a gente tem os pontos de vista dos próprios acusados, a gente tem o ponto de vista, inclusive, de personagens com menos expressão e menos participação, que também tratam a questão da narrativa. Então, isso faz com que o filme seja interessante para nós fotógrafos. E assim, o clímax, na minha opinião, é quando se faz uma grande analogia entre esse desfecho e as diversas versões e os discursos que são apresentados nas aulas de cinema. Então a gente tem, ao mesmo tempo que está acontecendo o julgamento, a gente tem o professor de cinema falando sobre uma questão teórica dessas narrativas e, enfim, quem conseguir entender é uma analogia muito forte e muito boa. Mas qual é a grande lição do filme, né? Como é que eu posso usar, uma vez que a gente está falando de referência, a gente está falando de consumir um discurso, consumir uma produção intelectual de alguém, do diretor, que lição que eu posso aprender desse filme? Diferente, né, de quando eu era esse adolescente, quando eu estava no ensino médio, para a gente conseguir contar uma história em imagens, adquirir uma câmera, era muito difícil, a gente não tinha nem acesso, não era nem só o valor, a gente não era nem incentivado a isso, né? E hoje a gente tem, tá aí, eu estou falando através de um aparelho de celular.
todos têm, a maioria, né, 90, sei lá qual é a porcentagem, mas assim, muita gente, praticamente todo mundo no nosso círculo pessoal tem um aparelho de telefone que tem uma câmera fotográfica que também filma, né? E, enfim, a produção intelectual através de imagem se tornou mais acessível. E qual é a grande lição? Que todos nós temos histórias interessantes para contar. A gente tem uma história acontecendo debaixo do nosso nariz e, enfim, o que diferencia esse bom contador de histórias, seja ele considerado um fotógrafo, um videomaker profissional ou não, ou um cara que só faz por prazer e faz bem feito, do leigo ou da pessoa que não faz bem feito? Naturalmente, primeiro é o conhecimento, é você ter a boa informação, é você ter a boa referência. E é esse o nosso propósito nessa live, apresentar boas referências, e esse filme mostra uma excelente, na minha opinião, uma excelente referência que utiliza um personagem fotógrafo e videomaker. E o mais interessante é que ele é jovem e depois de 20 e tantos anos de sala de aula, mais de 15 anos de full frame, eu posso dizer que é bastante comum a gente receber jovens que têm essa intenção. E isso é muito legal para o futuro da produção de imagens, para o futuro da fotografia. Então, que lição a gente deve aprender? Que todos temos boas histórias para contar. Basta a gente ter percepção para isso. Basta a gente ter iniciativa, basta a gente ter motivação e querer contar uma história. Existem histórias que foram feitas para serem contadas com foto. Existem histórias que foram feitas para serem contadas em vídeo. E existem histórias que foram feitas para serem contadas em texto. Primeiro você tem que perceber se a sua história cabe num conjunto de fotos. Se a sua história cabe num vídeo. Esse vídeo vai ser curto, esse vídeo vai ser longo, vai ser um conjunto de vídeos. E depois, que mensagem, né, você pretende transmitir para as pessoas? A gente tem sempre que lembrar que as imagens, sejam elas fixas, sejam elas paradas, sejam elas em movimento, elas se tornam interessantes quando elas transmitem algum tipo de emoção. Então, nosso objetivo é tocar as pessoas que assistem, as pessoas que veem, o observador, o espectador, como você queira chamar. Então, que tipo de mensagem você deseja transmitir? Em tempos tão sombrios do Brasil, onde evocam a liberdade de expressão erroneamente, construindo um discurso de ódio, nem sempre o seu discurso vai ser também, espero que você escolha um discurso e uma mensagem que some, né? Que melhore a vida das pessoas, que emocione as pessoas e que transmita essa sensação positiva, né? E o que é essa produção? É a nossa capacidade de materialização em imagens das nossas ideias, do nosso imaginário. E o nosso imaginário ele é regado pelas nossas referências, pelo nosso consumo de produção cultural. Então, vá ao museu, leia o livro, veja os livros de fotografia, veja, assista, consuma as exposições. São Paulo é essa cidade que proporciona para a gente uma qualidade de produção cultural muito grande. A grande lição, então, do filme é: todos temos boas histórias passando por perto. Basta a gente ter olho e percepção, condição técnica para materializar isso em imagens. Sejam imagens fixas, como a fotografia, sejam imagens em movimento, como os vídeos. Todos nós possuímos um aparelho de celular que capta, eu consigo editar
seja tratar num software, seja editar um vídeo, e eu consigo difundir esse discurso através não só das redes sociais, como das plataformas, enfim, ou de outras plataformas que estão aí na internet, e você consegue atingir um grande número de pessoas. Então essa foi a primeira dica, a primeira live sobre filme. O filme é Monstro, procure lá no Netflix, é um filme de 2022, ótimo entretenimento e um ótimo conteúdo cultural para você consumir. Eu vou ficar 3 semanas ausente, volto só daqui 3 semanas com mais um filme que está no Netflix. O filme chama-se A Vida pela Notícia, um filme espanhol, um documentário sobre os fotógrafos de conflito espanhóis. Excelente filme. Quem quiser assistir para na próxima live, inclusive, comentar, vai ser um prazer. Nossa próxima live vai acontecer na segunda-feira com o professor Iago Moreira, que vai falar de fotografia analógica. Foi muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Foi um prazer rever, mesmo que virtualmente, grandes amigos. Beijo, Andrezinho, para você. E a gente se vê em breve. Gran, tudo pela fotografia. E o slogan que eu gosto de usar, que não é meu, é de um dos maiores fotógrafos que já passaram aqui pela história da fotografia brasileira, o senhor Thomas Farkas. Viva a fotografia!